E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô eu aqui de novo, então, para falar sobre a redação do vestibular da URGS. Fiquem atentos aí, que eu vou fazer mais um comentário sobre mais uma proposta que já foi cobrada como tema de redação da URGS, que é de 2020, tá? Não sai daí e faça as suas anotações para tirar uma nota legal lá na URGS, tá legal? Roda a vinheta. Então, meus queridos, eu estou aqui, ó, vou passar aqui para vocês, ó. Vocês estão acompanhando aqui do lado. Tema de redação da URGS 2020. Leia o texto escrito pelo jornalista Leonardo Lixotti e publicado no jornal O Globo em fevereiro de 2018. Críticas a Que Tiro Foi Esse? E outras canções levantam a questão: a música brasileira está pior? Então, olha só. Nós, novamente aqui, não vamos fazer a leitura de todo o texto motivador em função do tempo do vídeo, para não ficar muito longo, mas no dia da prova é interessante vocês realizarem a leitura atenta do texto motivador. Como nós já falamos em outros vídeos, o texto motivador da URGS ele é importantíssimo para, na verdade, dar a nota que tu vai tirar lá na redação da URGS, tá legal? Então, críticas a Que Tiro Foi Esse? E outras canções levantam a questão: a música brasileira está pior? O que o Leonardo Lixotti ele tá fazendo nesse texto aqui? Ele publica, então, no jornal O Globo, um texto falando sobre a música brasileira. A música A Que Tiro Foi Esse? E outras músicas que, na verdade, levantam essa questão, né? A música brasileira, ela tá pior ou ela tá melhor? Para amparar os argumentos que ele usa nesse texto, ele traz a opinião de professores de literatura, ele traz a opinião de cantores, ele coloca trechos de entrevistas que os cantores, na verdade, relataram essas questões, né? O Tom Zé lá da Tropicália, o Lulu Santos e vários outros argumentos. Então ele traz argumentos de outras pessoas para amparar, na verdade, ou para disseminar essa discussão de que a música brasileira está pior ou não. Tá legal, gente? Então a gente fez a leitura desse texto. Vamos supor lá que lá no dia da redação da URGS a gente fez. Passei aqui para vocês. Tá de novo, então, aquela historinha que a URGS faz, né? Que a gente já falou aí em outros comentários. Então ela vai dizer assim, ó: o texto acima discute uma das principais formas de expressão da cultura brasileira, a música. Já no título, é apresentada a grande pergunta que conduz à elaboração de sua linha argumentativa: a música brasileira está pior? Para responder a tal indagação, Leonardo Lixotti vale-se da história da recepção da música pela crítica especializada, de testemunhos de artistas e da indicação de vários exemplos. A partir disso, ele faz o leitor compreender os motivos que o levam a expor um ponto de vista acerca da questão. Então, o que ela está propondo para nós, a banca aqui? O que ela está explicando? O que a gente acabou de falar. Que o Leonardo Lixotti, que é o jornalista, ele traz, na verdade, várias opiniões de especialistas da música, da recepção da música brasileira, como ela é recebida, como as pessoas, na verdade, escutam, como elas analisam, como elas veem a música brasileira atualmente, tá legal? E a partir disso, ele levanta, então, o posicionamento dele acerca dessa questão, tá? Aí eles colocam, ó: sem dúvida, o assunto é controverso e o texto não ignora isso, ou seja, é um assunto polêmico. As pessoas concordam, as pessoas discordam, uns acham que não tem problema, outros acham que a música tá pior, e assim sucessivamente. Até aqui, então, ela tá explicando para nós o processo de elaboração do texto do Leonardo Lixotti, que é o texto motivador da prova de redação. Tá legal? Vou passar aqui para vocês. Estão acompanhando aqui do lado. Eles dizem o seguinte, ó: evidentemente é fácil encontrar quem concorde com a perspectiva assumida pelo jornalista e também quem dela discorde. E isso não deve causar nenhum espanto, pois quando se aborda um tema que está presente no cotidiano de todos, como é obviamente o caso da música brasileira, é comum encontrar múltiplas opiniões e quem as defenda com afinco.
Continuam explicando aqui a proposta e dizendo, olha, é normal quando a gente fala de um tema tão famigerado como a música brasileira, tão corriqueiro, que as pessoas elas tenham a sua opinião formada em relação a essa questão, tá? Até aí, tudo tranquilo, tá? Com certeza, você, após a leitura do texto, também formulou uma opinião acerca das ideias nele contidas. Mesma coisa, olha, estão dizendo, ó, como é um tema que gera muito debate, você, depois de ter lido o texto, também deve ter levantado as suas opiniões, né, acerca do que o cara escreveu no texto dele, que é o jornalista, o Leonardo, tá? Assim, considere que você decidiu apresentar ao jornalista a sua visão a respeito do que leu. Para tanto, você deverá escrever um texto a ser enviado ao jornal, que poderá publicá-lo na seção Opinião do Leitor, ou seja, uma situação hipotética. Então eles estão dizendo, ó, por exemplo, tu vai lá e tu considerou, né, que tu decidiu escrever ou apresentar a tua versão da música brasileira, se ela tá pior ou não, ao jornalista, e provavelmente esse texto ele pode ser publicado na seção Opinião do Leitor. Até aí tudo normal, é uma situação criada, hipotética, tá? Se caso você fosse fazer isso, tudo tranquilo. Observe que é muito importante que em seu texto as ideias estejam expressas com clareza, para que os demais leitores do jornal possam compreendê-las e com elas concordar ou não. Aliás, é fundamental que você também lembre que o jornalista certamente vai ler o seu texto. Tranquilo até aí, de novo, eles continuam com a historinha da hipótese, tá? Claro que tem que ser um texto claro, porque provavelmente ele tá num jornal, então todos os leitores têm que entender. E o jornalista também vai ler o teu texto, tá? Como ele é jornalista do jornal que vai publicar, então ele certamente vai ler o teu texto. Até aí continua na história hipotética, tá? Criando uma história, beleza? Em resumo, agora é a parte importante, tá? Em resumo, você deverá escrever um texto dissertativo que apresente o seu ponto de vista acerca das ideias veiculadas pelo texto do jornalista a respeito da música brasileira. Então, qual é a tipologia textual, gente? Dissertativo, tá aqui, ó. Vocês estão acompanhando aqui do lado, ó. Você deverá escrever, não é uma opção, não é assim, ó. Se caso você quiser, pode escrever um texto dissertativo, um texto expositivo, não. É uma ordem que a banca tá te dando, ó. Você deverá escrever um texto dissertativo que apresente o seu ponto de vista acerca das ideias veiculadas pelo texto do jornalista. Então, de novo, gente, a URGS ela bate nessa tecla mais uma vez, ó. É a tua opinião, o teu ponto de vista, através de um texto dissertativo. Então, ele já está dizendo, ó, tem que ter uma tese, tá? Tu vai ter que defender uma tese, ou seja, um posicionamento a respeito das ideias veiculadas pelo texto do jornalista. Não é o que tu pensa da música brasileira, não é exemplos da música brasileira, é as ideias que o jornalista colocou no texto dele. A partir dessas ideias, tu vai concordar com elas ou tu vai contestar elas, tá? Então, por exemplo, lá nesse texto motivador, o Leonardo Lixotti colocou uma opinião do Lulu Santos e depois ele colocou uma opinião do Tom Zé, que é um participante da Tropicália, tá legal? Tu pega essas ideias e tu defende elas. Eu concordo com o Lulu Santos, uma vez que a música brasileira está pior em suas letras. Ou pega lá o Tom Zé e diz assim, ó, segundo Tom Zé, participante da Tropicália, quando coloca sua opinião no texto do jornalista Lixotti, afirma que a música da Tropicália também foi criticada. Então, corroborando essa questão, eu concordo com o Tom Zé ou eu discordo. Contrariamente às ideias do tropicalista, aí eu coloco a minha opinião através de argumentos, tá? Aqui tá claro, a URGS deixa claro. E agora vem outra parte importante, ó. Para tanto, você
de novo, ó, não é uma sugestão, não é você pode ou se você quiser, não, é você deve, é uma ordem. Letra A, escolher uma ou mais ideias do texto, defendê-las e ou contestá-las, ou seja, é uma alternativa e uma adição aqui. Então tu pode defender e contestar, ou tu pode defender ou contestar. Então eles estão dizendo, ó, tu pode ter dois pontos de vista, por exemplo, vou fazer o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento defendendo as ideias. E no segundo parágrafo eu vou fazer contestando, ou seja, contrariando as ideias, tá? Ou eu vou fazer defendendo e contestando. Defendendo e defendendo, ou contestando e contestando, entenderam? Vocês podem concordar com a opinião do jornalista ou discordar. Tudo tranquilo até aí. Não tem problema nenhum, ela deixa claro. Ó. Letra B. Apresentar argumentos que justifiquem a sua opinião a respeito dessas ideias, utilizando, se for o caso, os próprios exemplos dados pelo jornalista. Ou seja, gente, eles estão dizendo para escrever um texto dissertativo. Lá em cima, tá vendo? Ó? Você deverá escrever um texto dissertativo. Letra B. Apresentar argumentos. Então, qual a tipologia pedida pela prova da URGS, gente? Um texto dissertativo argumentativo, igual à tipologia cobrada pelo Enem. Qual a diferença? As exigências da banca, a maneira de avaliação de determinados critérios. Qual outra diferença da redação da URGS? A conclusão. Aqui vocês não precisam fazer uma intervenção social. Professor, e se eu fizer uma intervenção social? Eu não aconselho. Por quê? Porque teu texto, ele deve ter uma visão global, ou seja, a tua conclusão, ela não pode ser maior que o teu desenvolvimento. Na extensão, eu estou dizendo. Por quê? Porque o desenvolvimento é a parte onde tu vai aprofundar os argumentos. E na conclusão, professor, de uma redação de vestibular, eu concluo as minhas ideias. Eu retomo o meu posicionamento, eu dou uma sugestão de melhora daquele problema, ou eu chamo atenção para aquele problema, e eu fecho as minhas ideias. É isso, gente, tá legal? Então, olha só, o que a gente tem que fazer aqui? O que a URGS está mandando a gente fazer? Pegar os próprios exemplos dados pelo jornalista, se for o caso, tá? E, na verdade, utilizá-los como argumento do meu texto. Mas é obrigatório eu partir das ideias do texto. Eu partir do ponto de vista veiculado pelo texto do jornalista. Ou seja, o que tem de opinião, o ponto de vista do Leonardo Lixotti nesse texto. O que ele coloca, qual é a opinião dele? Para ele a música brasileira tá pior ou ela tá melhor? Ou para ele não mudou nada? Ou para ele é uma questão de, sei lá, cara, de falta de evolução da sociedade? É essa a questão, meus queridos. Aqui tá a questão. Então eu pego, leio o texto motivador da prova, faço as anotações e leio de novo, tirando as opiniões do jornalista e quais foram os exemplos que ele usou. Quem é que comentou no texto dele? Quem ele trouxe? O Tom Zé, o Lulu Santos, o professor de literatura. Tem várias opiniões de especialistas nesse assunto. É isso que tu tem que fazer. Se tu não te basear nas ideias veiculadas pelo texto do jornalista, tu vai partir de uma nota para baixo. Tá? Então o importante aqui não é o que tu pensa sobre a música brasileira, é se tu concorda ou não com as ideias do Leonardo sobre a música brasileira. Tu concorda com o que ele acha da música brasileira? Tu concorda com os exemplos e os argumentos que ele trouxe e as pessoas que ele trouxe? Tu concorda com elas ou tu discorda delas? Essa é a sacada. Então, na prova da URGS, tu deve utilizar o texto motivador. É obrigatório a utilização do texto motivador na prova da URGS. Tá legal, gente? Show! Aí lá no final ele coloca, ó,
O importante é que você explicite claramente o que pensa sobre as ideias presentes no texto de Leonardo Lixotti. Bom trabalho. Então, aqui eles deixam mais claro do que a asa da graúna. Não pode ser mais claro que isso aqui. Ó, explicite claramente o que pensa sobre as ideias presentes no texto de Leonardo Lixotti. Então, tu parte do texto. O que tu acha da música brasileira pouco importa aqui. Aqui importa é se tu concorda com o jornalista e com as ideias que ele colocou no texto ou se tu discorda. Aqui, cara, a tua opinião, ela vai ter que se basear nisso, tá? No texto, daí tu concorda ou discorda. Vou passar aqui para vocês e aqui de novo a gente tem as instruções, ó. A versão do seu texto, a versão final, né, do seu texto deve conter um título, é obrigatório o título na URGS e vai ter uma linha específica para colocar o título, então não precisa ocupar uma linha do texto, tá? Ela tem uma linha específica para título, ter extensão mínima de 30 linhas e máxima de 50 linhas, ou seja, é um texto de mais fôlego. Tu pode escrever 49 linhas, ou tu pode escrever 31, tu não pode escrever 29. Então tem que ter uma extensão mínima de 30, ou seja, 31, ok, 32, ok, 41, ok, 48, ok, 29, não ok. Não ok é boa, né? Mas não é legal, tá, gente? E aí, essas são as orientações. Então, se ligaram na parada, velho? Não é diferente da redação do Enem. As exigências de avaliação da redação da URGS, elas têm outras exigências. Por exemplo, eles vão avaliar a redação de uma forma diferente. Então não precisa botar um operador argumentativo em cada início de parágrafo, por exemplo. O Enem tu precisa ter pelo menos 2. Na URGS não precisa. Mas se tu quiser escrever da mesma forma que tu escreveu a redação do Enem, não tem problema nenhum. Tu só não precisa fazer uma intervenção. Se eu quiser dar uma opção de solução para o problema, na minha conclusão, sem problema. Eu só não preciso citar os 5 elementos, né? Assim, o governo, por meio de, deve aumentar os impostos a fim de que... Sabe, eu não preciso fazer isso. Eu posso dar uma proposta de solução para o problema dizendo, ó, assim o governo deve pensar alternativas juntos com a Secretaria da Educação para que o professor seja mais valorizado. Ponto. Eu não dei uma alternativa de saída? Dei, mas eu não fiz tão completinho como é necessário lá no Enem. Tá legal, gente? Show de bola? Então, façam as suas anotações, compartilhem esse vídeo para que mais alunos tenham esse entendimento. Comentem as suas dúvidas aí, que na medida do possível eu vou respondendo, tá legal? Tamo junto e dele redação da URGS.